gás, né? Entendendo isso, tentar trazer isso para a Terra, né? Para daí a gente poder usar, né, a energia liberada nessas fusões nucleares para a gente produzir, então, uma energia que nós dizemos que é virtualmente ilimitada e que é limpa, né? É uma energia que não deixa, ou seja, depois da fusão, ela não descarta, né, material radioativo, né? Seria isso, tá? Então, já desde 1950, na verdade, a partir de 1930 já se conhecia essas reações, essa fusão, né, nuclear, e aí começou-se a investigar sobre isso, né, tentar fazer esse processo que acontece nas estrelas, né, no Sol, por exemplo, né, para a Terra, mas eles começaram com uma pesquisa, digamos, em segredo de Estado, né? Só que eles viram que o negócio era muito complicado, então não tinha conhecimento nenhum, não tinha pessoal ainda com tanto conhecimento, e eles viram que era impossível você fazer isso, digamos assim, de maneira secreta, né? Então, a partir de 1950, começaram dois russos, né, começaram então com essa ideia de criar um reator nuclear, né, capaz de imitar essa fusão, né, esse processo de fusão que acontece nas estrelas que nós temos aí, né? Então, de lá para cá já são 70 anos, né, na luta, né? Então, então a evolução maior aconteceu a partir de 2006, 2005 para cá, né? Então, o ITER, então ele começou esse projeto, né? Um projeto experimental. Ele começou ali a partir de 2006, né? E a ideia dele, né, do projeto, é simplesmente mostrar que é possível você conseguir, né, energia a partir de um reator, né, onde você tem um plasma onde as partículas se fundem, né? Então, a ideia é produzir, nesse experimento, 500 megawatts de energia, né, durante não menos do que 500 segundos, utilizando apenas 1 gramo de trítio, tá? Como parte do combustível. Então, a ideia, ou seja, você investe 50 megawatts de energia para conseguir ativar esse plasma, né? Para conseguir, então, começar a fusão ali dentro, né, desse reator, né? E aí você, com 50 megawatts de energia inicial, você consegue produzir, durante 500 segundos, 500 megawatts de energia, usando apenas 1 gramo de trítio. Tá? Eu já explico para vocês como é que acontece essa fusão, que tipo de partículas estão se fundindo, né? Tá? E como eu disse, a vantagem da fusão nuclear, então, é a geração de energia virtualmente ilimitada e não libera elementos radioativos no processo de fusão. Tá? Então, esse projeto é um projeto grandioso, envolve 35 países, né, um consórcio, envolve bilhões de euros, né, de investimento. Então, é um projeto que nenhum país sozinho jamais conseguiria colocar isso em prática, né? Então, por isso que se fez esse consórcio, né? Então, bem, então existem dois tipos de reação nuclear. Então, existe o processo de fissão nuclear e o processo de reação nuclear, né? O que é o processo de fissão nuclear? Que é o que nós temos hoje, né, nas usinas termonuclear, né? Então, o que acontece? Então, por exemplo, aqui você tem um urânio, né, 235, urânio natural, né, está no seu estado de equilíbrio, e ele é irradiado por um nêutron de alta energia, né? Ao ser irradiado, então o urânio ele começa a se desestabilizar e vai para o urânio 236, né? Quando ele vai para o 236, ele se desestabiliza e aí gera duas partículas, dois elementos, né? Que é o bário e o criptão.
espanhol aqui, mas é igual, né? Krypton. Então, o bário e o cripton, que são elementos, né, que, então, menores, né, com massa menor. Então, então, na fissão, você tem um elemento pesado, né, e libera dois elementos com massa menor, e se você somar a massa desses dois elementos, ela é menor do que a massa do urânio 236, né? E, além disso, então, libera 3 nêutrons ainda. Então, como a massa é menor, então, para compensar isso, você libera uma grande quantidade de energia, né? Essa energia liberada é mc quadrado, né? Essa é a energia liberada da fissão. Então, o que acontece? Nesse processo, primeiro que é difícil você controlar esse processo, porque quando você faz isso, essas novas partículas, elas vão se colidindo novamente, né, com outros elementos, e você vai liberando novamente novas partículas, de maneira que você tem uma reação em cadeia, né, e é difícil controlar isso. Quando você, de certa maneira, controla que apenas um nêutron cria novas partículas, então você consegue fazer isso de maneira mais controlada, né? A questão é que você libera muito lixo radioativo, esse é que é o problema, tá? Da fissão nuclear, tá? No caso da fusão nuclear, então você tem agora o contrário, você tem dois elementos, né? Você tem dois elementos leves, que no caso é o deutério e o trítio, que são isótopos, né, do hidrogênio, né? Então, eles têm mesmo número atômico e têm massas diferentes, né? Então, aqui você tem um nêutron e um próton, e aqui você tem 2 nêutrons e um próton, tá? Então, esses dois elementos aqui, eles, ao se fundirem, libera um elemento pesado, mais pesado, né, do que ele, que é o caso do hélio. Mas o hélio ainda assim tem massa 4. Então, se você somar a massa desses dois aqui, você tem uma massa 5 liberando uma massa ligeiramente menor, né? Então, e liberando aqui também um nêutron, e com isso, para compensar, você acaba liberando energia, né? Novamente, é uma energia mc quadrado, né? Essa energia liberada nesse processo de fusão é da ordem de 17,6 MeVs, né? Ou seja, mega electronvolts, né? Uma energia extremamente grande, né? Deixa eu ver, ok? Então é isso. A vantagem do sistema é que ela das reações nucleares de fusão, né? É que ela é limpa, né? Além disso, a energia liberada aqui no processo, na reação de fusão nuclear, é 4 vezes maior, da ordem de 4 vezes maior que o processo de fissão. E, além disso, você não libera material radioativo, né? Lixo radioativo. Você libera uma partícula de hélio, tá? E esse hélio tem um papel importante na hora de você controlar o plasma ali, né? A gente vai ver isso agora para frente. Então, um pouquinho só para clarear um pouquinho de cada processo e por que usar esse processo, tá? Tá, então, como é que se faz, então, esse reator nuclear, né? É o que eles chamam de tokamak. Então, tokamak é um tipo de reator nuclear que vai confinar o plasma, né? Então, o plasma vai ser criado aqui dentro, aqui, fazendo, né, um giro de 360 graus, vai ter um plasma girando aqui dentro, tá? E aí eu vou explicar com calma nos próximos slides como que você vai criar esses plasmas, né? Então, aqui você tem essas placas que são protegidas, né? Estão protegendo, então, logo aqui atrás, então, você tem o ímã, né? Que gera ou seja, esse plasma aqui, ele vai ser confinado por um campo magnético, né? Um ímã supercondutor que controla, né, o plasma aqui dentro, de maneira que o plasma não encosta nessa parede e nem nessas paredes laterais. Então, vai ficar tipo um anel aqui dentro circulando, né, das partículas. Tá? Então, aqui eles vão colocar deutério e trítio. Tá? Então, eles colocam deutério e trítio, e aí eles vão confinando esse material, né, até esse deutério perder os elétrons e ficar completamente ionizado, né?
E aí, à medida que você vai confinando cada vez mais, né, esse plasma, né, essas partículas elas vão se aproximando, né? Então você tem dois deutérios, né? Então você tem dois deutérios que está carregado positivamente e existe uma repulsão, né? A força aqui é força de repulsão porque são duas cargas positivas muito forte, né? E aí, à medida que você vai forçando eles ficarem cada vez mais próximos, vai chegar um momento que eles estão tão próximos que eles vencem essa barreira de repulsão, força de repulsão. E aí eles passam, então, a interagir por uma força de atração nuclear. Quando isso acontece, eles se fundem. Né? Na hora de um deutério e um trítio se fundir, então, é liberado, então, partículas de hélio e uma energia da ordem aí de 17,6 megaelectronvolts ou MeV, né? É uma energia muito grande, tá? Então, basicamente é isso. Então, esse aqui, por exemplo, é o reator, né, que foi construído lá pelo General Atomics, em San Diego, nos Estados Unidos. Ele foi construído e já foi transportado lá para o sul da França, aonde que está o ITER, né, que é o projeto experimental, né, o reator experimental termonuclear. Então, eles vão usar esse reator para poder estudar esse processo de fusão, né, para obter energia a partir da fusão nuclear. Tá? Então, é um projeto, o ITER é um projeto experimental, ele não vai produzir energia, né, para a indústria. Tá? Ele só quer mostrar que funciona, que o homem, dentro dessa escala, né, que o homem pode dominar, eles querem mostrar que vai funcionar. Né? Então, eles vão entrar a partir de 2025, então eles começam a produzir então, os primeiros plasmas, né? Lembrando que a energia, né, liberada pelos plasmons, a energia não, no Sol, por exemplo, ali no interior, no núcleo do Sol, a energia, né, liberada ali dentro, né, a temperatura, né, no caso, a temperatura ali dentro, no interior do Sol, é da ordem de 10 a 15 milhões de eletronvolts, né, a energia do sistema, né? Então, nesse caso aqui, ou seja, as partículas se fundem, digamos assim, o limiar, para você ter uma fusão nuclear no interior do Sol, você precisa de, desculpa, eu falei errado, você precisa de 10 milhões de graus Celsius. Né? Essa é a temperatura. Né? Então, 10 milhões de graus Celsius é a temperatura para você começar a fundir ali no interior do Sol. Você precisa só dessa temperatura porque você tem a força gravitacional, que é muito forte devido à massa do Sol, e aí você tem condições ideais de pressão e temperatura para poder se fundir. Aqui na Terra, nós não conseguiríamos ter, né, a gente não consegue controlar essa força gravitacional, né, de maneira que a gente pudesse, aí já com 10 milhões de graus Celsius, fazer com que essas partículas se fundissem. Então, a gente não tem isso. Né? A gente consegue uma pressão, né, uma câmara de vácuo com uma certa pressão, e aí o resto a gente tem que conseguir com elevadas temperaturas. Então, aqui nesse caso, o mínimo para começar a haver reações, fusões nucleares, é 100 milhões de graus Celsius. Né? Então, você começa ali em 100 e vai até 150 milhões de graus Celsius, que é quando o plasma está bem estabilizado já. Né? Então, é uma temperatura altíssima, né? Que o interior desses reatores alcançam, né? Tá, então, aqui, então, como é que é feito, então, esse reator, né? Como é que é só um pouquinho da descrição do reator. Então, primeiro você tem o que eles chamam de criostato, né? Que a composição dele é um aço inoxidável, tá? E a ideia dele é proporcionar o alto vácuo na câmara de vácuo, tá? E preservar o entorno ultrafrio.
ultrafrio, né, que são os ímãs supercondutores. Então, a gente vai ver aqui na frente que os ímãs que eles têm lá são ímãs feitos com ligas de nióbio e estânio, ou nióbio e titânio, e esses materiais, quando eles são resfriados a temperaturas criogênicas, né, da ordem de menos 269 graus Celsius, então esse material se torna supercondutor. Então, você tem um ímã supercondutor. Tá? Então, o papel dele é ajudar no alto vácuo, na câmara, e também preservar o entorno ultrafrio, ou seja, ele fica entre a câmara de vácuo e o ímã, né? Então ele ajuda a manter, porque dentro da câmara você tem uma temperatura que é da ordem de 150 milhões. Fora da câmara, a 2 metros do centro, você tem temperaturas a menos 269 graus Celsius. Então você precisa de alguma coisa para ajudar na proteção, né? Desses materiais, lembrando que o próprio campo magnético é um bom isolante para proteger dessas temperaturas, né? Diferenças de temperatura. Tá? E aí depois, dentro do tokamak, você tem a câmara de vácuo. Né? Então, a câmara de vácuo, né? Ou seja, aqui dentro, né? Aqui dentro é onde vai passar o plasma, né? O plasma vai ficar girando aqui em torno. E essa daqui é a câmara de vácuo. Né? Então, essa câmara aqui, ela é toda sedada, né? Para você garantir que não vai passar nada, que você vai ter o vácuo suficiente para isso, a pressão suficiente para isso, né? E é a primeira barreira de contenção, né? Por quê? Então, deixa eu explicar isso daqui agora. Então, quando você tem no plasma, né, que as partículas de deutério e trítio se fundem, então você libera nêutrons e hélio. Tá? O nêutron é uma carga neutra. Então, ela vai passar pelo campo magnético, né, porque ali o campo magnético está forçando o plasma para ele não expandir e encostar nas paredes, né? Só que esses nêutrons que são liberados a partir dessa fusão, eles passam direto porque eles têm carga neutra. Então, o campo magnético não enxerga ele, né? Então, ele vai bater nessas paredes aqui internas aqui da câmara de vácuo. Então, na frente aqui, do lado de dentro da câmara de vácuo, você tem uma outra coisa que se chama manto, né? Que são aquelas placas, né? Que são isso daqui, ó. Isso daqui é o manto, né? São placas que são colocadas aqui para proteger a câmara de vácuo, para proteger o criostato, né? Dessas partículas que vão se chocar aqui, né? Essas partículas, esses nêutrons que saem dessas fusões nucleares, eles têm energia da ordem de 14,1 megaelectronvolts, né? É uma energia muito alta. Né? Então, se você não criar camadas mais externas a essa câmara, rapidamente esses materiais aqui vão se deteriorando, né, de maneira muito rápida. Né? E aqui também você tem as partículas de hélio, que são liberadas da fusão. Né? Então, o hélio, você libera hélios que são... Você vai liberar hélios que são nêutrons, que estão eletricamente neutro, né? E aí você também vai ter hélio passando para fora e batendo nessas paredes, e você vai ter hélios que estão ionizados, né? Eles estão ionizados e parcialmente ionizados. Pode ser um hélio mais 1, hélio mais 2, né? Então, esse hélio, eles acreditavam que esse hélio contribuiria, né? Eles notaram que o hélio ficava ali nas últimas camadas do plasma. Então, eles achavam que esse hélio contribuiria para a não estabilidade do plasma. Né? Até então, eles não conseguiam criar um plasma mais do que 1 segundo, 2 segundos. Né? Aí, recentemente, eles conseguiram, através de um outro projeto de reator nuclear, ficar mais tempo, e aí eles observaram que, na verdade, esses hélios, né, ionizados, eles contribuem para a estabilidade do plasma. Né? Ele cede a sua energia para o plasma, contribuindo para a criação de mais partículas, né? E você aumenta, à medida que você vai aumentando essas quantidades de partículas, a energia também vai aumentando, a energia do plasma. Né? Então, a composição é um aço inoxidável e tem 2% de boro. Né? Então, a câmara de vácuo,
Aqui do lado de dentro, na superfície, você tem 2% de boro para ajudar na proteção, tá? Então, eu estou citando esses elementos que tem aqui, porque depois a gente vai... a nossa motivação é usar, então, esses filmes, né, de feitos de boro, por exemplo, e irradiar com partículas de hélio, próton, para ver como é que é a deteriorização desses materiais, né? Uma quantidade que a gente tira é a perda de energia, né? A energia cinética nos materiais. Vou explicar isso com calma, tá? E também, aqui, ó, entre a parte interna, a superfície interna e a externa, você tem água circulando ali dentro, né? Porque isso aqui vai ser aquecido pelo próprio calor aqui que vai acabar escapando, né, do campo magnético, do plasma, né? E essas partículas que vão batendo ali o tempo todo vai aquecendo isso daqui, então você precisa resfriar isso daqui, tá? Então, essa água que você tira daqui, esse calor que você tira daqui, e entra água fria, sai calor, entra água fria, esse calor é o que vai ser usado nas usinas, né? Para produzir energia elétrica através de... É o mesmo processo das termonucleares de fissão nuclear, né? Então é isso, tá? Aí depois você tem, então, os ímãs, né? Então, esses ímãs aqui são colocados na parte exterior da câmara de vácuo, né? Então, lá dentro, então, começa de dentro para fora. Na verdade, lá no miolo, você tem um solenoide supercondutor, que eu vou falar daqui a pouco. Aí depois você tem o manto, que eu vou explicar também. Aí depois você tem a câmara de vácuo. E aí depois você tem esses ímãs, né? E fica do lado de fora, tá? Então, o objetivo dele é confinar o plasma aquecido no interior da câmara de vácuo, né? Então, ele tem uma forma de toroide, não é à toa, porque dessa maneira que você consegue confinar, né? A geometria permite você confinar esses plasmons aí dentro, de maneira que eles não vão se chocar em nenhuma das paredes internas aí da câmara de vácuo, tá? A composição dele, então, é nióbio e estânio, né? Ligas de nióbio e estânio, ou nióbio e titânio, tá? Só fazendo um parênteses aqui, que até agora eles têm esses materiais, né, que eles acreditam, né, já fizeram alguns testes, que são suficientes para resistir a essas temperaturas e essas partículas, né, esses nêutrons que vão batendo ali e sendo transformado em calor, né, a energia cinética sendo transformada em calor. Só que os estudos continuam sem parar, para descobrir novos materiais mais resistentes ainda. Isso aqui é um começo, né? É um projeto experimental. Então, daqui para frente tem muita coisa para se fazer, né? E, claro, esse material, né, esses ímãs, eles adquirem, como eu falei para vocês eu já adiantei isso, adquire supercondutividade quando é resfriado com hélio supercrítico, né, de menos 269 graus Celsius, tá? E aqui nós temos o solenoide supercondutor, que é o que vai no centro ali, né? Então é esse aqui, ó. Ele está aqui dentro, ele está coberto por esse manto aqui, né? Desse material. Então ele vai aqui no centro. É um solenoide supercondutor, né? Então você tem correntes, né? Passando no solenoide, gerando campos magnéticos intensos, né? E e essa corrente que passa aqui no solenoide induz, então, uma alta corrente aqui no plasma, né, do lado de fora. Tá? Então, seria o coração do motor magnético, né, ali, porque do lado de fora você tem a câmara de vácuo e depois você tem os ímãs, né? Então, esse solenoide seria o coração do motor magnético, né? E ele serve também para ajustar, né, a forma do plasma ali dentro, tá? E claro, é através dele que você consegue aquecer o plasma, né? Porque inicialmente você tem partículas ali, mas essas partículas elas estão girando e não estão completamente ionizadas, né? Então, graças ao efeito Joule, né, você aquece esse material cada vez mais, né? Até chegar um ponto que aí você já não tem mais um gás, você tem um plasma, né? Você tem partículas completamente ionizadas, né? Lembrando também que um plasma, ele tem características próprias, né? Ele não é um sólido, não é um líquido, não é um gás, ele é um quarto estado
quarto estado da natureza, né? O plasma, né? Então, esse plasma, então, quando ele começa a ser aquecido, então, vai chegar um momento que você vai chegar numa temperatura mínima, né? Da ordem aí de 100 milhões de eletronvolts, de graus Celsius, e aí você começa as primeiras fusões, né? De deutério com trítio, né? E aí, ok? Então, deixa eu passar para frente aqui. Eu ia falar uma coisa, mas vai ficar melhor nessa parte aqui. E aqui você tem o que eles chamam de divertor, né? Eu não sei a tradução mais apropriada para isso, mas basicamente esse divertor ele é composto por 54 peças idênticas e elas formam a base da câmara de vácuo, né? Então aqui também, como a câmara de vácuo tem água passando por eles, então formando a base, então aqui também você tem água passando internamente, né? Então a composição dele é aço inoxidável, camada, ele tem aqui na superfície, aqui ele tem camada de tungstênio, então funciona como um escudo, né, para receber as partículas, para reter as partículas de nêutrons, né? E eles escolheram esse tungstênio, não foi à toa, né? Eles têm um ponto de fusão de 3.422 graus Celsius, tá? Então por isso que eles escolheram o tungstênio, tá? E além disso, além dessa, acima, digamos, dessa, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Então, então ele serve para isso. Então, você retira, então, do mesmo processo, passando saindo dessa base, passando pelos ímãs, você retira calor, e aí entra água fria, e esse calor é usado para funcionar as turbinas, né? Para geração de energia, tá? Eu ia falar uma coisa aqui, mas também vou esperar um pouquinho, tá? E claro, para não atingir o seu limite de temperatura, né? E aí, essa parte aqui é essa daqui. É esse manto, esse cobrimento aqui, ó. Né? Tá cobrindo tudo. É o que eles chamam de manto, tá? Então, o manto recobre, então, o interior da câmara de vácuo, né, do reator, e é a primeira linha de batalha, ou seja, é ela que vai receber os primeiros impactos dos nêutrons, né? E ela tem um papel muito importante. Por quê? Vocês sabem que a fissão nuclear, como eu disse, ela funciona como ela é conhecida como reação em cadeia, né? Então ela vai se alimentando, ela vai se produzindo cada vez mais partículas e mais energias e isso não para, né? No caso da fusão nuclear, ela não uma reação em cadeia. Então, se você não dá um jeito de você realimentar as partículas do plasma, vai chegar um ponto que ele vai esfriando novamente, né? Então, aqui na superfície interna desse manto, eles colocam uma camada de lítio, tá? Uma camada fina de lítio, e a ideia é que quando o nêutron colide com um átomo de lítio, ele libera um trítio, tá? Então ele libera um trítio e aí esse trítio volta de novo para o plasma, né? Então aí você mantém a estabilidade e não deixa também o plasma esfriar, tá? Então ela protege a câmara de vácuo, né? O criostato e os ímãs, né? Então você tem de dentro para fora, você tem no meio aqui, você tem o solenoide supercondutor, tem esse manto aqui, aí depois vem a câmara de vácuo, aí depois vem o criostato, né, que é para ajudar a produzir o alto vácuo, e também para proteger, né, o ímã supercondutor aqui que está sendo refrigerado a uma temperatura de menos 269 graus Celsius, tá? Então, a camada mais superficial do manto será composta também por berílio, né? Não, é composta por berílio, né? Então, até agora, o elemento mais apropriado que eles encontraram foi o berílio, né? Porque o berílio resiste mais ao estresse dessas partículas batendo, essas partículas de nêutrons batendo aqui, né, nesse manto, né? As camadas mais internas desse manto é composta por cobre e aço inoxidável, tá? Tá. Antes de eu continuar, eu gostaria, se alguém tem alguma pergunta para fazer.
até aqui, sobre isso. Tá? Professor, eu tenho mais uma curiosidade. Aham. Hoje em dia a gente ouve falar bastante sobre mineração espacial. Então, Uhum. assim, eu leio de vez em quando alguns experimentos que eles estão tentando fazer no espaço e tudo. Nesse Uhum. caso aí específico, existe alguma linha, algum pensamento? Porque, assim, a inspiração, vamos dizer assim, vem do espaço. Vem, Existiria alguma na facilidade? verdade, vem do núcleo das estrelas, né? Onde as estrelas têm uma massa muito grande, então você tem uma força gravitacional muito grande que faz essas partículas se aproximarem e se fundirem, né? As estrelas mais novas, você tem hidrogênio e hidrogênio se fundindo, liberando deutério, trítio, hélio, né? Então é isso. Tá? Então a gente está olhando o núcleo das estrelas. No espaço poderia ter alguma facilidade, vamos dizer assim, na produção dessa fusão? Não sei. Igual eu te falo, você precisaria de alta pressão, ou por exemplo, você está no espaço, sei lá, em qualquer lugar, e aí você está na superfície de algum, sei lá, de algum planeta. Então você não tem as condições ideais de temperatura e pressão para você, digamos assim, as mesmas condições que você teria no interior de uma estrela, entende? Seria o Entendi. mesmo caso que nós estivéssemos aqui na Terra, né? Obviamente, eu não sei te dizer como é que é a pressão em tal planeta para te dizer que isso seria mais fácil você produzir. Ainda assim, se você produzisse essas energias, digamos assim, seria interessante, por exemplo, se você for para Marte, né? Então, obviamente, se eles conseguem produzir isso daqui, obviamente eles vão produzir lá em Marte, né? Porque esse é um grande, por exemplo, como é que eu vou adquirir energia suficiente, né, para criar uma civilização em Marte, por exemplo, né? Seria isso, né? Então, eu não sei as condições, né? Isso para mim, na verdade, é novo, então eu não sei as condições que nós teríamos lá em Marte, por exemplo, se isso facilitaria ou não, tá? Uma vez que eu preciso injetar energia para, vamos dizer, startar a fusão nuclear, eu posso dizer que ela é um processo mais seguro, por exemplo, igual a gente viu aquelas usinas no Japão, quando teve aqueles movimentos lá, foi bastante complicado, né? Eu poderia dizer que esse processo de fusão seria mais seguro do que o que a gente tem Não, se hoje? você pensar assim, ó, se você pensar do ponto de vista assim, ó, o que que acontece se você tem um reator nuclear por fusão nuclear e se ele explodir? É claro que vai liberar uma porrada de energia e vai arrebentar tudo que está em volta, né? Agora, qual é o problema da fissão nuclear? O problema dela é que se o reator, né, se o reator explodir, vai liberar uma porrada de material radioativo e vai contaminar tudo. Esse é que é o problema. Beleza, professor, Então, você obrigado. tem dois problemas, né? Você tem, no caso da fissão, explode, arrebenta tudo e você ainda libera material radioativo. No caso do reator nuclear, bom, eles garantem. Claro, aí tem um pessoal que vai contra, né? O pessoal das ONGs, e aí eles começam a pontuar problemas que pode dar em relação, mas é bem seguro isso daí, é bem seguro. Não há perigo do negócio explodir, né? Esse tipo de coisa. E se explodir, se acontecer de explodir, pelo menos não vai liberar material radioativo, né? As partículas liberadas são hélio, né? Tá? Mais alguma pergunta para eu poder continuar? Robson, tudo bem? Na verdade, existe uma outra vertente, né, que pertence ao ITER, é um J2, né, é um outro reator. Né? Eles já conseguiram fazer, já com temperaturas de 100 milhões de graus Celsius. Eles já conseguiram produzir o plasma, né? E, igual eu disse, observaram que o hélio liberado
da fusão, ele ajuda na estabilidade do plasma, né? Então, o ITER, né, usando esse tokamak, é que ainda não foi feito. Vai começar agora a produção do primeiro em 2025. Já. Uhum. Na verdade, a construção, ou seja, o avanço, né, desse projeto experimental, ele está em 75%. Então, falta 25% para a gente chegar lá. Né? Então, a ideia é você... Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que você vai ficar mais claro isso, mas a ideia é começar em 2025, né, com os seus 100 milhões de graus Celsius, e avançando, e daí em 2035, você, então, trabalhar com um plasma já em 150 milhões de graus Celsius. Né? E aí, a partir daí, 2038, 2039, vai surgir, então, digamos assim, o que eles chamam pequenos laboratórios, pequenos, digamos, tokamaks, né, que vão ser instalados em algumas partes do mundo para mostrar que o negócio funciona. Olha, aqui, ó, né, o negócio funciona, tá aqui, ó, o experimental tá lá, agora nós temos esse daqui para mostrar que o negócio funciona. E daí, lá para 2050, 2060, é que nós vamos ter aí, se tudo der certo, os primeiros reatores nucleares industriais, né, para produzir energia elétrica mesmo, para atender a demanda, né? Uhum. Então tá, então, mais algum? Tá, eu vou continuar então. Então tá, então, na verdade são vários processos, né? São vários desafios, né? Então você tem esse desafio de você controlar bem o plasma ali dentro, né? Deixar ele estável, né? E você tem outro desafio que é você encontrar materiais resistentes, né? Para ser bombardeado com essas partículas que vão ser liberadas da fusão deutério-trítio, né? Então, e é por causa disso é que surgiu o que nós chamamos de IFMIF, né? O IFMIF e o DONIS, que seria uma demonstração orientada de fontes de nêutron, né? Então, o que eles vão fazer? É um projeto que envolve Espanha e, se eu não me engano, Bélgica, eu não me lembro bem o nome, mas está envolvido o Japão também e outros países, porque era um acelerador de partículas de nêutrons, né, que vai colidir com vários materiais. Né? São materiais que vão ser sintetizados, melhorados, e aí você vai irradiar com nêutrons, e aí você vai ver como é que esses materiais vão se comportar frente a essas radiações, né? Com energias da ordem de 14,1 mega eletronvolts. Né? Então, é um projeto grandioso também, só para estudar esses materiais, né? Irradiando nêutrons, né? Para ver como é que vai ficar esses materiais frente a esses feixes que vão colidir nesses materiais. Tá? Ele fica, esse laboratório, esse novo laboratório está sendo construído agora, tá? Começou esse ano, na verdade, a construção dele, e fica em Granada, na Espanha, tá? E o objetivo, então, é encontrar e testar novos materiais para o manto, né? Aquele manto, se vocês lembram, é o que está na frente da câmara de vácuo, né? Utilizando feixe de nêutrons. E para continuar, então a gente vai perder aí 8 minutinhos para a gente assistir um vídeo que é falando sobre o IFMIF DONIS, tá bom? Pode ser? Está em espanhol, então eu tenho certeza que o Robson Avena, que é um amigo meu, está participando aí, vai entender bem. O restante, mas o espanhol eu acho que todo mundo sabe um pouquinho, né? Mas depois é só perguntar também, tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver se funciona direitinho. Eu tenho aqui, opa, deixa eu fazer assim.
Ah, tá, eu tenho que passar para cá, então. Espera lá. Cadê? Tá aqui. Todo mundo consegue ver esse vídeo aqui? Sim. Ok. Ok, então vamos lá. Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá, ok. Eu vou continuar e vou deixar rodar e depois a gente fala sobre isso. En un mundo en el que los grandes logros Só uma pergunta, o áudio tá bom? Olha o link Tá do aí. vídeo no chat, Flávio. Ah? Se puder pôr o link do vídeo no chat, Tá, eu ponho. No final, pode ser? pode. Tá. se consigue con el esfuerzo de muchos, en el que juntos podemos alcanzar metas inimaginables, haciendo de cada reto un estímulo. La humanidad ansía aún más el progreso y mira a las estrellas buscando la energía necesaria para lograrlo. Es aquí, en el interior de nuestra gran estrella, en el interior del Sol, donde se produce una de las reacciones más poderosas del universo, la reacción de fusión, una fuente inagotable de energía que no solo hace posible nuestra existencia, sino que nos sirve de inspiración científica para progresar y preservar nuestro planeta. Cada segundo, millones de toneladas de núcleos de hidrógeno reaccionan entre sí bajo elevadas temperaturas y presiones. Cuando los núcleos de hidrógeno se unen en estas condiciones, forman elementos más pesados, liberando una gran cantidad de energía. El uso de energía extraída de distintas fuentes es indispensable para nuestra supervivencia. Pero las fuentes de energía actuales resultarán insuficientes para un planeta que ha explotado hasta límites insostenibles sus recursos naturales, en pro del desarrollo y el progreso. Es por ello que surge el gran reto científico y tecnológico de mirar al Sol para replicar sus procesos de fusión y hacerlos posibles de forma controlada aquí en la Tierra. En busca de una fuente de energía prácticamente ilimitada y respetuosa con el medio ambiente. La siguiente parada para conseguir este reto ya es una realidad. Su nombre, ITER. ITER es un experimento a gran escala diseñado para demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión como una nueva fuente de energía. Este gran reto suma el esfuerzo de más de la mitad de la humanidad ante un mismo objetivo, siendo la agencia Fusion for Energy, con sede en Barcelona, la que aúna la contribución europea. El corazón del proyecto ITER estará en el tokamak más grande del mundo, y en su cámara de vacío se producirá una réplica del choque de átomos de hidrógeno que liberarán su energía tal y como ocurre en el Sol, pero en este caso de forma controlada y utilizando en vez de hidrógeno normal sus isótopos más pesados, deuterio y tritio, lo que permitirá en el futuro canalizar y utilizar esa energía para su aprovechamiento. Será tras las investigaciones, pruebas y avances tecnológicos desarrollados en ITER cuando se construya su sucesor, el reactor de demostración DEMO, el que será precursor de los reactores comerciales de fusión, ya que deberá demostrar no solo que puede controlar en su interior más energía que ITER, sino que podrá generarla de forma continuada y estable para su uso a todos los niveles. ITER y DEMO se convertirán así en los grandes retos para lograr y aprovechar la energía de fusión en la Tierra. Pero entre ambos proyectos hay, entre otros, un paso intermedio, fundamental e imprescindible, y en el que Europa y España se posicionan en la vanguardia de las potencias científicas y tecnológicas en la materia. Su nombre, IFMIF-DONES, una instalación para el estudio de los materiales indispensable en el camino hacia la energía de fusión. IFMIF-DONES permitirá estudiar el comportamiento de los materiales bajo el intenso flujo de neutrones a que estarán sometidos en los futuros reactores,
un paso imprescindible en el camino hacia el diseño de las plantas de fusión. Granada, tras el acuerdo entre Croacia y España, y con el apoyo de Fusion for Energy y Eurofusión, se ha convertido en la propuesta europea para albergar IFMIF Donez. Este emplazamiento se ha posicionado como el enclave idóneo para la construcción de una instalación de características únicas en el mundo. En una superficie de 100.000 metros cuadrados, se distribuirán los principales sistemas y equipamientos técnicos necesarios para que esta instalación científica se pueda poner en marcha. IFMIF Donez creará neutrones con los que imitar las condiciones de irradiación que se producirán en el interior de los futuros reactores. Pero, ¿cuál es el proceso? ¿Qué ocurrirá en el interior de IFMIF Donez? El viaje comienza a partir de un gas de deuterones, un isótopo del hidrógeno. En el inyector de un acelerador de partículas único en su tipología, estos átomos se ionizan y se preparan para iniciar su camino. A lo largo del acelerador, el haz de deuterones irá adquiriendo cada vez más energía, más velocidad, y juntos se dirigirán hacia su objetivo, su blanco, una cortina de litio líquido situada al final del mismo. El impacto de los deuterones sobre ese litio hará que se produzca una gran cantidad de neutrones. Estos neutrones interaccionarán con los materiales en estudio, modificando sus propiedades y servirán para simular las condiciones de irradiación que tendrán los materiales en los futuros reactores de fusión. Durante los años de operación de IFMIF Donez podrán estudiarse distintos tipos de materiales y se realizarán diferentes tipos de experimentos. La posibilidad tecnológica de imitar los procesos de fusión del Sol aquí en la Tierra pasan por tanto por estudiar y comprobar que los materiales utilizados en la construcción de los reactores de fusión soportan las condiciones a las que serán sometidos una vez entren en funcionamiento. Siendo por esto imprescindible la aportación de los datos y resultados obtenidos en las investigaciones que se desarrollen en IFMIF Donez. Vamos a construir una instalación única en el mundo. Por tanto, además de su relevancia para el desarrollo de la fusión como fuente de energía, también será muy relevante en otras áreas de investigación y del conocimiento que podrán beneficiarse de su tecnología, como así lo harán la medicina, la física de partículas, los estudios de física básica, la industria. Todo ello en un planeta cada vez más comprometido con un desarrollo sostenible y con la utilización de energías limpias, seguras y eficientes. Bem, então, o mais importante é que eu vou compartilhar esse link ali depois. Deixa eu já compartilhar lá. Escrever. Então, era aquilo que eu compartilhei aí agora, o link, era aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Então, a ideia, então, eles produzem, então, um feixe de deutério, né? Um feixe de deutério, e aí esse deutério ele é acelerado, depois passa por uma cortina de lítio, é liberado uma grande quantidade de nêutrons, né? De maneira que a cada 1 segundo, numa área de 1 centímetro quadrado, recebe 10 na 18 partículas de nêutrons. Então, é uma quantidade imensa, né, de partículas por segundo numa área de 1 centímetro quadrado, né? E com isso eles vão testando novos materiais a fim de encontrar, então, materiais cada vez mais resistentes para usar dentro desses tokamaks, né, esses reatores nucleares, tá? E aonde que está a nossa motivação? Então, ou seja, dado toda a descrição
do tokamak. Então, eles entram nessa parte e nós também entramos nessa parte. Em que parte? Vocês viram que os elementos ali, digamos que fazem parte da linha de frente da primeira barreira ali de impacto, né, onde vão ser bombardeados por nêutrons, você tem berílio, você tem lítio, você tem... o que mais que tinha? Eu anotei aqui, eu esqueci. Você tem berílio, você tem tungstênio, lítio, você tem boro. Então, a nossa proposta, o que aconteceu foi o seguinte: a Agência Internacional de Energia Atômica convidou alguns laboratórios, né, de aceleradores que são no mundo, né, num encontro que eles fizeram em 2018, para poder refazer algumas medidas, né, de perda de energia de hélio e de prótons nesses materiais, né? Por quê? Porque cada laboratório tem essas informações, mas cada um dá uma informação que não, digamos assim, são diferentes, né? O resultado não é exatamente o mesmo. Então, eles querem dados confiáveis, né, padronizados. Então, eles querem criar, então, um plano, digamos assim, de boas práticas para fazer essas medidas, um plano de boas práticas para calcular as incertezas, né, que surge para cada valor de velocidade desses prótons e hélios viajando, interagindo no material, né? Eles querem uma precisão, por exemplo, na terceira casa, né, depois da vírgula. Então, é algo ou seja, para esses materiais, eles precisam saber, né, exatamente como que essas partículas interagem dentro do material, como que ela perde energia e qual é a degradação que vai surgir disso daí. Tá? Então, uma das quantidades para você saber isso é a perda de energia. É quanto um íon viajando, interagindo dentro do material, quanto de energia eles perdem dentro do material ao colidir com os átomos da rede desse material. Tá? Então, o nosso projeto é exatamente isso, a gente entra aí. Mas eu falo um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui, né? Por que ficou assim? Deixa eu voltar de novo. Então, o que a gente quer fazer? Nosso projeto, então, é cálculo de perda de energia. Então, o que é a perda de energia? Então, nos materiais, você tem os núcleos, né? Os materiais são compostos por elementos, você tem os núcleos e tem os elétrons, né? Então, quando um íon penetra dentro do material, né, ele vai ser blindado, o potencial desses íons, por exemplo, de um próton, de um hélio+, Hélio2+, né? Ele vai ser blindado por esses elétrons dentro do material, né? Essa blindagem, como eu vou mostrar para vocês, faz surgir um campo elétrico na direção contrária do movimento, né? Uma força induzida. Essa força induzida é que freia o íon dentro do material, ou seja, que gera essa perda de energia, né? Então, esses elétrons, nos materiais você tem os elétrons da banda de valência, né, que, digamos assim, não pertencem a esses núcleos, estão livres para se mover, né? Então, você tem, por exemplo, se você olhar as seções de choque, né, de espalhamento dos materiais, então você tem processos que são processos de ionização, então o íon, ao penetrar o material, ele pode perder elétrons e pode também capturar elétrons, então ele pode excitar elétrons de camadas mais internas do material, né? Então são vários processos que ocorrem dentro do material, e todos esses efeitos têm que ser levados em conta na hora de você calcular a interação de íons com a matéria, né? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, você tem a carga de um próton, por exemplo. Então, suponhamos que esse próton está dentro do material, tá? E ele está parado lá dentro.
Então, o que vai acontecer? Você tem um potencial positivo aqui de atração, né, entre o próton e o elétron. Então, esses elétrons, eles vão blindar de forma com uma simetria esférica, né, essa carga do próton. Tá? Então, se você olhar aqui, você tem várias direções de campos elétricos ou forças, né, aplicadas, induzidas, e elas se cancelam por simetria. Então, ou seja, ele está parado, então ele não ganha nem perde energia. À medida que o próton começa a viajar dentro do material, então você gera um desbalanceamento de cargas em torno do íon. Tá? Então, suponhamos que o íon está vindo nessa direção, então você passa a ter menos elétrons na frente do íon, aqui do lado, e passa a ter elétrons mais aqui atrás. De maneira que a força ou o campo elétrico resultante está nessa direção. Né? E à medida que você aumenta a velocidade, você aumenta ainda mais a velocidade, daqui a pouco esses elétrons aqui já não conseguem mais acompanhar o íon, né, em velocidades muito altas. É como se eu fosse o elétron e o elétron passasse aqui com uma velocidade muito grande, então, quando eu vejo, ele já passou. Então, não dá tempo de você reorganizar esses elétrons em torno para blindar essa partícula. Né? Então, quanto maior a velocidade do íon, menos energia ele vai perder dentro do material. Quanto menor a velocidade, mais energia ele vai perder, porque você tem uma, digamos assim, a perturbação que ele faz no material, ou seja, é uma perturbação não linear. Né? Você tem efeitos de estados sólidos muito fortes quando a energia do íon é mais baixa, tá? De maneira bem geral. Então, a equação geral, né, básica da perda de energia, ela vem da potência. Né? Se você olhar, dE, aqui, vamos pensar assim, dE dt, e não dE dz, dE dt é igual a força vezes velocidade, escalar velocidade. Então, você tem potência. Aí você faz os arranjos aqui, e aí você fica com dE dz igual a isso daqui. Então, isso aqui, dE dz, é a perda de energia por unidade de caminho percorrido dentro do material. Tá? E isso aqui é a força induzida. Tá? Então, o ponto de partida para o cálculo de perda de energia é essa daqui. Tá? Então, no meu doutorado, então, a gente obteve uma expressão analítica partindo disso daqui para íons, né, que vale para todos os regimes de velocidade. Isso era algo que não tinha, você tinha para regiões específicas, né? Então a gente conseguiu algo para todas as regiões, tá? E depois a gente usou também a teoria funcional da densidade dependente do tempo para comparar com o nosso modelo também. Isso é algo que isso pode ficar para um outro seminário, tá? Então, basicamente, a gente tem isso, tá? E aí, o que eu quero apresentar para vocês aqui é a TD-DFT, porque é o que se tem de melhor em termos de teoria para cálculos de qualquer coisa, né? No caso específico aqui, a perda de energia, tá? Então, basicamente, nós temos a TD-DFT, a equação de Schrödinger, no esquema de Conchamp, ela é dada por essa expressão aqui. Então, primeiro de tudo, esses orbitais aqui, né, a equação de Schrödinger, né, na teoria de Hartree-Fock, né, por exemplo, a função de onda eletrônica, ela é multieletrônica. Então, você tem uma função de onda, por exemplo, você tem um sistema de vários elétrons, então você tem uma função de onda que descreve esses vários elétrons, né, por um determinante de Slater lá. Né? Então, o problema é que você usar esse modelo em termos de implementação, em termos de tempo computacional, isso é muito complicado, né? Sem falar no tempo computacional que você teria para poder conseguir fazer as coisas. Né? Então, isso foi um esquema, um truque do Conchamp. Então, aqui ele disse, então, você resolve uma equação de Schrödinger para as n partículas, ou seja, a função psi aqui de RT é uma função de uma única partícula, é um orbital único, orbitais de Conchamp. Né? Mas você pode falar, mas não faz nenhum sentido, você tem um sistema de vários elétrons e a sua função de onda é só de um elétron. Tem sentido físico isso? Realmente não tem sentido físico, e é verdade. Só que, quando você olha para a densidade eletrônica, aí tem sentido físico. Tá? Então, o que nós queremos dessa equação, da solução dela, é a densidade eletrônica. Tá? Porque a partir da densidade eletrônica nós conseguimos calcular a força induzida.
né? Através da força induzida, você consegue, você tem ali o potencial induzido, e aí você tem a força induzida, você consegue calcular a perda de energia do íon, né, em tempo real, para cada instante de tempo, atravessando nós chamamos um gás de elétron, que eu vou falar para vocês, é um gélio esférico, eu explico isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, aqui, o teu hamiltoniano aqui, então, é o operador energia cinética, tá? O potencial efetivo, né, porque como é funcional da densidade, então o potencial efetivo, ele é escrito como função da densidade, né, da densidade eletrônica. Então, você tem o potencial, aqui seria o potencial do próton, né, o potencial externo, então, você tem um gás de elétrons que representa, né, esses elétrons de valência do material. Então, esse próton vem, então, VP é o potencial columbiano do próton, que vai atravessar esse gás de elétrons, e aí a gente tira, então, a força induzida e, posteriormente, a perda de energia em cada ponto dentro do gás de elétrons, tá? Então, o potencial, o VH aqui é o potencial de Hartree, né, da interação elétron-elétron, tá? E aí você tem o potencial de troca e correlação, né, que é devido à troca e à correlação entre os elétrons ali, tá? Então, o potencial de troca e correlação, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente usa uma aproximação uma aproximação adiabática local, né, para calcular esse potencial de troca e correlação, porque no gás de elétrons, né, para quem já estudou isso, mas de maneira geral, você tem os elétrons de valência do metal, tá? E esses elétrons de valência é o que vai participar da blindagem do íon, né? Em alguns casos, em alguns materiais, alguns metais de transição, e em baixas energias, elétrons de camada mais interna participam também dessa blindagem, né? Nesses casos, aí a teoria fica mais complicada e você tem que usar alguns recursos para conseguir descrever esses efeitos, tá? Então, os elétrons, essa esfera, nós chamamos de esfera de elétrons ou esfera de Fermi-Dirac, né? Basicamente, você tem esses elétrons, são elétrons não interagentes, então eles não enxergam uns aos outros, eles estão se movendo ali livremente, e aí para você considerar, na vida real, você não tem isso, né? Você tem que considerar o potencial de Hartree, né? Você tem que considerar os efeitos com relação à troca, né? Devido à antissimetria, né? Das funções de onda. Então, aqui entra todos esses efeitos, tá? Então, a densidade eletrônica, então, é dada por isso daqui, a gente calcula ela depois, tá? Então, o que a gente usa? O nosso gás de elétrons é um modelo de gélio esférico, né? Então, é um gás de elétrons, tá? Então, se você tem, sei lá, 300 elétrons, então você vai ter 300 núcleos positivos, né, digamos assim, de fundo, né, para poder estabilizar esses elétrons, né, para você estabilizar o gás. Senão o negócio se solta tudo, né? Então, essa é a ideia. E aí, você tem essa esfera, já chamamos de cluster metálico, e ele tem um raio, né? Chamamos de raio do cluster, tá? Deixa eu ver que horas são. E aí você tem a densidade, então a densidade do gélio, né, ela não depende do tempo, é uma densidade com função de R, ela é dada por N, que é a função, a densidade, digamos, do background, né, do estado fundamental, vezes uma função θ, que é a função de Heaviside. De maneira que se você estiver fora do raio do cluster, então isso daqui dá zero. Tá? Então isso aqui só vale para dentro da esfera. Tá? A densidade eletrônica, ela é descrita pelo raio da blindagem, né? Então, esse RS aqui é o chamado, conhecido como raio de Wigner-Seitz, ou seja, é a distância entre os núcleos e os elétrons, né? Então, nesse caso, como a gente tem uma densidade de elétrons, e nós dizemos que essa densidade ela é homogênea, né? Então, se você quiser descrever, então você descreve esse raio de Wigner-Seitz em termos da densidade do estado fundamental. Então, por exemplo, como é que eu sei que eu estou simulando a interação de próton com nitreto de titânio e não com nitreto de nióbio? Por causa do raio de Wigner-Seitz. Cada material
tem um raio específico, tá? Então, é aqui que a gente identifica que tipo de material que eu estou simulando a interação de um próton com esses materiais, tá? E o número de elétrons no cluster é dado dessa maneira aqui, tá? Então, a esfera de Fermi, né, dependendo do número de elétrons que você usa, ela preenche de maneira correta, né, o nível de energia mais baixo até o nível de Fermi, tá? Então, aqui seria um gélio, tá? Então, no estado, a parte de DFT, né, densidade do funcional, teoria do funcional da densidade, quando você calcula as funções de onda para uma esfera de Fermi com simetria esférica. Então, esse seria, daí você tira as funções de onda do estado fundamental. Então, as funções de onda do estado fundamental, foi tirada em coordenadas esféricas. Elas estão em coordenadas esféricas e o gélio está em coordenadas esféricas. Quando a gente vai para a parte da evolução, para calcular a perda de energia do próton no gélio, aí nós temos que transformar o gélio esférico e as funções de onda em coordenada cilíndrica. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, quando você está em baixas velocidades, o íon é blindado de forma simétrica. À medida que você aumenta a velocidade, você passa a ter mais elétrons atrás do íon, do próton, né? Então, se você olhar no referencial do íon, você tem uma simetria cilíndrica. Então, por isso que você transforma para simetria cilíndrica, né? Então, você usa o ponto de partida para você evoluir, né, essas funções de onda, a partir do momento que o íon começa a se mover, você usar as funções de onda do estado fundamental, transformar elas em coordenadas cilíndricas, transformar o gélio em coordenadas cilíndricas e daí fazer a primeira propagação, né? Então, você começa com a psi, digamos, de R vetor, né? No caso aí seria ρ, φ e z, né? Em função para t igual a zero. E aí a cada passo você sempre usa a função de onda anterior e vai evoluindo a função de onda até que o íon atravesse completamente o gélio. Então ele começa aqui atrás, ele vai até aqui mais ou menos, né? Pictoricamente falando, né? De maneira que nós vamos pegar, né, a energia, em cada ponto aqui, então, você tem uma força induzida no próton, em cada ponto aqui, para cada instante de tempo, ao atravessar aqui. E aí a gente vai pegar a perda de energia somente daqui até aqui, né? Aqui você tem o que a gente chama de efeito de borda, né? Quando ele está chegando aqui, ele acaba atraindo uma densidade eletrônica, aí aqui quando ele está saindo, ele atrai uma outra densidade eletrônica, né, no sentido contrário. E aí o que acontece é que quando você integra, né, do começo daqui até aqui, esses efeitos de borda eles desaparecem e aí você integra somente nessa região, que é o que nós chamamos de perda de energia efetiva, né? Ou seja, é uma perda de energia dividido pelo diâmetro do material, né, do gélio, tá? Então, como que a gente faz? Então, lá naquela expressão, a gente tinha DE, DZ, e daí a gente passa aqui tinha um V aqui embaixo, a gente coloca ele como DZ, DT, passa o DT para cá, os DZ desaparecem, e aí aqui o V era o produto escalar, mas o V sai para fora, porque a gente faz isso considerando velocidade constante. Então, o íon atravessa o gélio a velocidade constante. Você também pode fazer testes, né, cálculos, quando a velocidade é variável, né? A Natália Koval, que é uma colaboradora que eu tenho, de quando eu fui fazer o meu doutorado sanduíche na Espanha, ela fez esses cálculos também, mas as diferenças não são gritantes, né, digamos assim, e é mais difícil de calcular também. Então, é uma aproximação, e é uma boa aproximação, porque concorda muito bem com os dados experimentais, tá? Então, você tira, então, que a perda de energia é menos o módulo da velocidade, e aí você integra isso daqui, né? Da onde ele partiu até onde ele parou para cada instante de tempo, né? A força, né, dependente do tempo, né, induzida no referencial do íon,
então, é igual a menos a derivada parcial com relação a esse eixo Z, que é o caminho que o íon percorre, né, do potencial induzido. Aqui tem que transformar esse potencial induzido para coordenadas cilíndricas, tá? Não está, mas tem que transformar. Então, a perda de energia é calculada como a perda de energia por unidade de caminho percorrido, que é isso daqui. Então, você pega a perda de energia dividido pelo raio, né, ou seja, em cada ponto, né, você pega esse valor aqui. E aí eu chamei de S aqui como a perda de energia, porque em inglês poderia ser energy loss, ou é conhecido também como stopping force, ou stopping power, né? Então, vem do S de stopping. Então, seria isso, tá? Ok, experimentalmente, então, aqui é a maneira que nós vamos calcular, então, a perda de energia de prótons e hélios nesses materiais que eu acabei de mencionar aqui, berílio, tungstênio, lítio e boro. Então, experimentalmente, então, esse projeto, então, foi um projeto que eu e o pessoal, o Tiago, da USP, e o Manfredo é o diretor do Instituto de Física, nós escrevemos esse projeto, né, com esses recursos da Agência Internacional de Energia Atômica, para obter essas medidas, para fazer as medidas e incluir a parte teórica junto com os dados experimentais. Nós tentamos um projeto de pós-doc com a FAPESP, mas a FAPESP dá prioridade para projetos temáticos, enfim, a gente não conseguiu. Então, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer as coisas e também não vou perder essa colaboração também com o pessoal de lá, né? Enquanto eu não posso fazer essas medidas lá, então a gente tem 4 anos para fazer essas medidas, e então eu vou colaborando com a parte teórica que é a que eu tenho, tá? Então seria isso. Então, teoricamente, então você tem um acelerador tandem, né, um acelerador de partículas de 1,7 seria megavolts, né? Então, ou seja, esse aqui seria o potencial de aceleração de 1,7 megavolts. Então, o acelerador deles, então, eu já comento esse daqui, mas basicamente eu só tenho essa foto, por isso que está aparecendo eu aqui, mas esse aqui é um acelerador idêntico ao da USP, tá? Então, aqui você tem uma fonte de íons, né, que produzem íons de prótons e produz hélio, né, hélio mais, né? Então, aqui você faz a seleção, na verdade, esses hélios, eles chegam aqui com cargas com mais um elétron, né? Eles chegam com cargas negativas aqui, e aí você tem um ímã aqui que seleciona essas partículas, e aí bem aqui no meio, onde está a minha cabeça aqui, você tem um potencial positivo, né? Então, quando essas cargas negativas aqui chegam na entrada do acelerador, então ele é atraído para o meio, né, que tem um potencial positivo. E aí, quando chega aqui no meio, ele passa por uma folha de carbono, e aí você acaba arrancando elétrons desses íons, e aí ele fica positivo. E aí, como ele está bem onde o terminal é positivo, então ele sofre uma repulsão e é acelerado novamente, e aqui você tem mais ímãs aqui, né? Então, por força de Lorentz, você consegue guiar o feixe aqui para várias linhas, né, até chegar numa câmara, né? Chegando na câmara, você tem eles chamam em espanhol em blanco, né, as amostras, e aí ali vai ser irradiado com esses feixes, né, de íons. E ali você tem 2 detectores, um é fixo, o outro é móvel, de maneira que você detecta os íons que são retroespalhados. Então, basicamente, você sabe a energia de entrada, sabe a energia de saída. De maneira bem grosseira, você consegue determinar quanto de energia esses íons perdeu dentro do material, tá? Seria isso. O acelerador da USP, ele, em vez de ser no plano, ele é na vertical, né? Eu não sei por que se construiu assim, mas ele é na vertical. Então, é o mesmo processo, é o mesmo acelerador, então é bem idêntico. Só que aqui você tem várias linhas de pesquisa, né? Então, você tem outras técnicas também. A técnica que a gente usa para obter a energia, a perda de energia, é a chamada de espectroscopia de Rutherford, né? Porque é o espalhamento de Rutherford, né? Através do espalhamento Rutherford que você obtém essas quantidades, tá? Então, eles vão fazer então essas medidas, né?
se eu não conseguir nada até lá, né, ou qualquer coisa, né, um pós-doc, uma posição permanente, alguma coisa assim. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte experimental aqui, tá? E para isso, vamos fornecer esses dados, então, para a Agência Internacional de Energia Atômica, e esses dados ficarão no banco de dados para ser usado, então, mais no futuro, para o caso dos reatores nucleares lá, né? Então, esse aqui é um exemplo de stopping power ou perda de energia. Isso aqui é um resultado que a gente publicou em 2017, nesse jornal aqui, né? Então, aqui, por exemplo, você tem a velocidade dos íons. Então, isso aqui é unidades atômicas de velocidades, né? Então, uma unidade atômica, 2, 3, 4, 5. Uma unidade atômica de velocidade é equivalente a 25 keVs de energia, ou seja, 25 keV de energia, né? Para você saber, é só você pegar a energia é igual a 25, entre parênteses, velocidade ao quadrado, essa velocidade, então, é em unidades atômicas, vezes keV. E aí, se a velocidade é 1, então dá 25 keV. Se a velocidade é 2, então dá 100 keVs de energia, né? Convertendo para keVs, tá? Então, aqui é a perda de energia. Então, suponhamos que o íon está com velocidade zero. Ele está parado, como a gente viu aquela hora. Então, os íons é blindado esfericamente pelos elétrons, então ele está parado, então não tem nenhuma força resultante, né, que gere um freamento, então o stopping, ou a perda de energia, é zero. À medida que ele vai ganhando velocidade, os elétrons vão blindando, ou seja, há um desbalanceamento de cargas, então você tem uma força induzida resultante no sentido contrário ao movimento do íon, né, a direção de movimento, e ao stopping, essa perda de energia vai aumentando até passar por um máximo, né? Aí depois a velocidade vai aumentando tanto que vai perdendo os elétrons não conseguem mais acompanhar, né, blindar esse potencial em tempo real, né? Ele passa tão rápido que os elétrons só dá aquela viradinha assim e acabou, né? Então, obviamente, então, se não há interação com os elétrons do meio, então o stopping vai diminuindo cada vez mais, tá? Então, esses aqui são só uns exemplos, tá? E aí, as colaborações atuais que eu tenho, né? Essa é nova, surgiu esse ano com o Thiago Fiorini, né, e o Manfredo Tabachnis. O projeto é esse que eu falei para vocês, né? Medidas de dados fundamentais para análise com feixes iônicos de materiais com interesse para fusão nuclear, parte experimental e teórica, comentei com você, né? A ideia, então, é medir medidas de perda de energia de íons e materiais, cálculos da perda de energia usando a teoria do funcional da densidade dependente do tempo. Como eu já tinha conversado com o Pedro, né, eu estava pensando em falar mais da teoria, mas o problema é que, se eu falar mais da teoria, vocês ficam desmotivados, né? Então, tem que ser alguma coisa assim, um seminário só da teoria, né? Então, aqui mais é para dizer, para motivar vocês também do que está acontecendo lá fora, né? Em termos de pesquisa nessa área de fusão nuclear, né? De física nuclear, tá? E, claro, dizer as técnicas experimentais que a gente está usando, as teorias que a gente vai usar, né? Então, havendo interesse, depois a gente pode dar um seminário só sobre a teoria em si, né? Entender ela com mais detalhes, né? Essa colaboração eu tenho com o Ricardo também, então eu tenho um outro projeto com ele também, que por enquanto está parado, né? Então, no momento está bem difícil, porque eu não tenho uma posição permanente, estou sem pós-doc por causa dessa situação de pandemia, que não podia sair para fora, o país cortou mais de 90% as verbas da ciência e tecnologia, mas é um projeto novo também que eu escrevi com ele e que em algum momento vai ser deslanchado, né? Se demorar muito, provavelmente alguém vai fazer isso, né? Então, é um caso muito interessante, porque aqui você tem casos, você tem, digamos assim, superfícies de moléculas, superfícies metálicas, e aí você tem moléculas ou átomos que são absorvidos nesses materiais, e aí você aplica um laser, né? E o fato mais interessante que ocorre é quando o laser, né, a energia do laser, né, a frequência do laser, ela ressoa com a energia de oscilação dos plasmons desse material, na superfície, né? Então, ali você pode ter, por exemplo, a desorção da molécula, você pode ter a quebra da molécula. A desorção é quando você arranca a molécula
devido à presença do laser, você arranca a molécula, você pode quebrar a molécula, você pode induzir e pode inibir reações químicas na superfície. Isso tem aplicação direta e é um tema bastante quente nessa área, na área de catálises, né? Produção de materiais catalíticos, né? Então, esse é o Ricardo, né? O Ricardo Dias Munho. Atualmente, então, eu tenho 3 publicações de pós-doutorado. Eu fiz uma lá no Nanogune, que fica do lado de onde eu trabalhei aqui, que fica aqui dentro da Universidade do País Basco, no norte da Espanha, tem um centro de pesquisa que chama Centro de Física de Materiais, tá? Então, e tem também o DIPC, que é Donostia International Physics Center, que é a cidade de San Sebastián também é conhecida por Donostia, porque em basco, San Sebastián é Donostia, por isso que fala Donostia, tá? Então, é um centro de pesquisa de excelência, tá? Então, ali do lado tem o Nanogune, dentro da Universidade do País Basco. Então, é um pessoal que trabalha com, não sei se alguém já ouviu falar do Siesta, que é um código para calcular propriedades elétricas, magnéticas, ópticas de materiais nanoestruturados, né, de grafenos, essas coisas. Então, eu submeti agora, o resultado deve sair até o dia 15 de dezembro, né? Então, está torcendo para que alguma coisa saia, né? Submeti também para a área de física nuclear no norte da Itália, em Trento, tá? Então, aqui pode ser que seja mais difícil conseguir, porque o problema da Europa é porque você tem poucas oportunidades de empregos permanentes. Então, as pessoas vão fazendo pós-doc, vai para lá, vem para cá. Então, quando eles submetem aqui, você pega candidatos que têm um currículo extraordinário. Então, ganhar desse pessoal é muito difícil, não é fácil, né? E a última submissão que eu fiz foi na Union College, que é no Departamento de Física e Astronomia, né, que fica mais ou menos 150 quilômetros, 200 quilômetros de Nova York, né, que é para professor assistente para trabalhar na área de física nuclear e que é também para trabalhar com feixe de íons, né, análises de materiais, essas coisas. Aí eles pediram uma experiência de um pós-doc fora, que eu tenho, 1 ano de ensino eu tenho, um projeto, digamos assim, uma declaração de intenção de que eu gostaria de fazer, então eu já fiz isso, né? Eles têm um acelerador bem idêntico que eu trabalhei, ou seja, é idêntico, só que tem um potencial de aceleração menor, né? O de Bariloche de São Paulo é de 1,7 megavolts, esse aqui é de 1,1 megavolts, tá? Então é isso, pessoal. Com isso eu termino a minha apresentação, né? E estou aberto a perguntas também. Muito obrigado, Flávio. Vou pedir para o pessoal levantar a mão para perguntar, começar a fazer as perguntas. Uhum. Seguir aqui a lista, como é que está. Vamos lá, gente. Perguntas? Depois que eu fui para a parte de cálculos, aí todo mundo silenciou, né? Quando você está na parte que é a poesia, que tem vídeo, as coisas, todo mundo gosta, né? Exatamente. É a parte motivacional, né? Seu colega também pode fazer, seu amigo também pode fazer pergunta, não tem problema, viu, Flávio? Ah, sim. O Robson, fique à vontade para fazer pergunta. O Robson é um cara muito, muito inteligente, estudado, muito culto e com certeza deve ter perguntas interessantes. Você, na segunda, tinha contado de algumas aplicações para modificar materiais. Talvez o pessoal das engenharias ache legal isso. Pode contar para a gente um pouco? Sim. Implantação de íons. Particularmente, eu não fiz trabalhos relacionados a isso, mas, por exemplo, num acelerador, num acelerador de partículas, né, como esse aqui, vamos pegar o outro lá para não ficar aparecendo a minha imagem aqui. Então, num acelerador desse aqui, por exemplo, na verdade, um menor do que esse, né, que é o ideal, você pode fazer, por exemplo, você pode pegar materiais, né, de interesse, por exemplo, em aplicações de transistores, né, que tem alguma aplicação tecnológica. E aí, esse material, digamos, não está de acordo com o que você
esperava em termos de resposta, de propriedades físicas, e aí você queria mudar essas propriedades, por exemplo, mudar a propriedade elétrica, magnética, supercondutora, né? E aí o que você faz é você implantar íons. Então você pega um feixe de íons e você coloca a amostra e aí você começa a fazer implantação de íons. Você pode implantar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que dê para implantar, você pode implantar. Quando você faz essas implantações, então você muda as características do material. Então, esses materiais, eles podem mudar, né? De maneira que eles podem, por exemplo, um material que era condutor pode se tornar supercondutor, ou um material que era condutor torna-se semicondutor, até material isolante, por exemplo, pode se tornar um material condutor, né? Existem materiais assim. Então, mas qual que é a diferença disso para fazer uma dopagem? É a mesma coisa. Mas você tem mais controle de onde você vai conseguir implantar o íon, alguma coisa assim? Você faz a dopagem de maneira controlada, né? Na implantação iônica, na verdade, que a dopagem, digamos assim, está mais no sentido de você criar, digamos, materiais tipo N, tipo junções, né? NP, por exemplo. Então, é mais nesse sentido, né? Aí depende do que você quer fazer, né? Do que você espera daquele material, né? Qual é a física que você quer, qual é o efeito, né? Que você quer naquele material. Então, é basicamente isso. Bom, gente, querendo fazer perguntas, vocês levantem a mão. Vocês podem também ter aplicação, na verdade, então, você pode fazer também implantação usando feixes moleculares, né? Moléculas ionizadas. Então, até no meu doutorado, então a gente pegou o modelo analítico que era só para prótons, então eu estendi, né, eu generalizei isso daí para moléculas, então a gente tem um modelo analítico que simula, né, um feixe de uma molécula ionizada, por exemplo, H2+, L-hidrogênio+, interagindo nos materiais, né? Então, isso tem aplicado, por exemplo, se você vai fazer uma implantação, é melhor você fazer usando um feixe de molécula, que é mais difícil, na verdade, você conseguir fazer feixe de moléculas, né? Mas você consegue, para poder você implantar de maneira mais rápida e uniforme também, né? Você também pode usar feixes de moléculas ionizadas, por exemplo, para poder você dar o startup lá do... Porque a gente viu que o tokamak é confinamento magnético, mas você também pode ter confinamento inercial, né? Então, você tem, digamos assim, uma esfera de deutério-trítio, né, que está confinado, estão muito próximos, e aí você irradia com um feixe molecular, por exemplo, e aí você dá aquele boom para começar as primeiras reações. Então, tem aplicação nisso, tem aplicação também na protonterapia, né, que é uma técnica usada para poder... essa é a aplicação mais bonita e mais recente para poder curar câncer, né? Então, as terapias convencionais, você irradia e você acaba matando as células iniciais e uma dosagem bem pequena chega na região do câncer, queima toda a lateral, ultrapassa a região do câncer, então prejudica, você pode, se for próximo de órgãos vitais, você não pode usar, crianças você não pode usar, né? E aí você usa a protonterapia, um feixe de próton. Então, o câncer está a 20 centímetros para dentro. Qual é a energia que eu tenho que dar? Da ordem de 200 megaelectronvolts. Penetra lá dentro e ela vai perder energia localmente, só naquela região, e não ultrapassa aquela região. Você tem uma precisão aí de 1 milímetro, né, na posição da célula cancerígena. Então, são algumas aplicações que dá para fazer com feixe de íons. Obviamente, tem muito mais do que isso. E em termos da TDFT, né, qual que seriam outras aplicações em outras áreas, em particular em física molecular e física de materiais da TDFT? Olha, a TD, por exemplo, não sei, lembra do projeto que eu tenho com o Ricardo, de desorção induzida de moléculas em nanoestruturas? Essa é uma aplicação da TD-DFT. Né? Então, a ideia a gente vai pegar esse código, né? Primeiro a gente vai desenhar a física, né? Então, a física agora você tem um laser, né? Então,
um laser representado aí por um campo elétrico, né? Onde você pode variar, então, a frequência, a duração do laser, né? E aí, quando ele interage, então, a gente quer simular desorção, quebra de moléculas, né? Digamos assim, induzir e também controlar reações químicas. Então, a gente precisa fazer isso de maneira que a dinâmica eletrônica tem que ser acoplada com a dinâmica nuclear, né? Então, a gente tem que desenhar, então, a física e aí fazer as modificações, que não é modificações grandiosas, não, né? Então, a gente usa TD-DFT para fazer esse tipo de coisa, por exemplo, né? Enfim, o código, ele está ali, e se você tem uma física que você quer fazer, é só você ver como modifica, né? Uhum. Uma vez que você tem a física desenhada, então você vai e faz a modificação, porque não muda, não muda muito. Mas assim, a minha pergunta era mais no sentido, porque me parece ser só uma teoria de perturbação do teoria do funcional de densidade. Mas essa TD-DFT não é uma TD-DFT linear, ela é uma TD-DFT não linear. Então, ela leva em conta efeitos não lineares. Se for mais alto na ordem de perturbação. O que tem? Seria isso. Ou seja, você está falando dentro do regime de teoria de perturbação? Uhum. Não é uma teoria de perturbação dependente do tempo? Em altas energias, por exemplo, por caso de prótons, em altas energias, ela tem o comportamento de teoria de perturbação, né? Como que a gente sabe disso? Porque a gente pega modelos, né, que são baseados em teoria de perturbação, ou seja, modelos onde o potencial, ou seja, o potencial externo, a interação entre o potencial e o meio, ou a forma como o meio responde à perturbação do potencial, ela é fraca, né? É uma perturbação fraca. Então, ou seja, nesse caso, você está dentro do regime de teoria de perturbação, teoria linear, né? Então, a gente pega modelos teóricos, por exemplo, tem um modelo baseado em funções dielétricas de Linhart, que é baseado nisso, em teoria de perturbação. Também a perda de energia, a expressão, a fórmula de Bethe, né, que ele obteve lá em 1930, ele foi primeira pessoa que pegou a mecânica quântica, aplicou e obteve uma expressão para perda de energia e estendeu até para o caso relativístico, né? Então, a gente pega os nossos resultados e compara, né, porque, ou seja, a nossa referência são esses cálculos, porque, ou seja, é o cálculo exato, né? Então, a gente pega o meu modelo, a TD-DFT, e compara em alta energia e é igualzinho, é em cima, né? Então, em alta energia, se você quer ir além do regime não relativístico, aí você tem que fazer as modificações no cálculo, né? Uhum. Beleza. Deixar o Newton tem uma pergunta? Pode perguntar, Newton. Não, o que você espera, por exemplo, é que você tenha um material que ele é irradiado por partículas e que esse material não perca quase nada de energia, né? Ou seja, que a degradação seja mínima. Então, é isso. Então a ideia é entender isso, né? O que acontece quando uma placa, uma superfície de tungstênio recebe uma partícula de hélio, por exemplo, né? Qual é a interação? Como é que ele interage? Né? A interação é forte, ele perde bastante energia. Se perde bastante energia, vai deteriorar o material rapidamente, né? Então, essa é a ideia. Aí, nesse caso, só para fechar aqui, então, ou seja, toda aquela parte, aquela explicação da fusão nuclear, aquilo lá é para motivação, é para motivar. Olha, o que eles estão fazendo e aonde que a gente quer entrar,
né? Em que parte? Então, ou seja, você tem vários grupos de cientistas no mundo e que está atacando, cada um pegando uma ponta. E é assim que a ciência vai evoluindo, né? Se não fosse assim, eles não estariam no ponto que eles estão hoje, né? Então, cada um atacando uma parte. Então, você não tem cientistas que pegou do zero e está lá na ponta, né? Você tem grupos de pesquisadores, cada um atacando uma parte. Obviamente, o tokamak, né, o ITER, por exemplo, é um projeto de engenharia, né, usando todo o conhecimento que se tem da física, né? Uhum. Isso, exatamente. Então, ali eles têm, ó, se você lembrar, você tinha ali na parte interna do manto ali, você tinha berílio, você tinha tungstênio, você tinha lítio e tinha boro, né? São as camadas que vão receber, digamos, a primeira linha de combate, né? Você tem dados desses materiais. A questão é que esses dados, cada laboratório apresenta, ou seja, não há uma correlação de confiança nos dados experimentais e teóricos obtidos atualmente, né? Um laboratório faz uma medida aqui, apresenta o seu resultado, o outro laboratório faz aqui, e aí você junta tudo, ó, esse aqui corrobora mais com esse e tal. Então, eles querem uma coisa que seja rastreável, né? Eles querem criar uma norma para você fazer essas medidas, uma norma de boas práticas para você fazer as incertezas, obter as incertezas até a terceira casa depois da vírgula, né? De maneira que se alguém quiser praticar, fazer esses dados, vai obter o mesmo resultado. Isso não existe ainda, né? Esse é que é o problema, né? Então, você precisa saber, porque depois, à medida que vai saindo materiais, novos materiais, você poder comparar, olha, esse material é bom. Ah, esse material é bom? Deixa eu pegar o berílio aqui, que agora tem novos resultados confiáveis. Deixa eu ver. O berílio apresenta essa característica. E esse aí apresenta qual? Né? Então, essa é a ideia, é poder você colocar você poder pesar, né, frente aos dados confiáveis que você possa ter na literatura, né? De nada. Eduardo? Ô, Flávio, eu tenho, na verdade, mais uma curiosidade. Igual, por exemplo, nesse projeto de estudo aí, entre países, para a construção, por exemplo, desse reator, para estudar, cada um contribui com uma parte. No final, por exemplo, eles vão ter uma coisa extremamente grande em termos de poder econômico, em termos de tudo, ciência. Uhum. Como é que fica o royalties desse negócio, por exemplo? A ideia deles é construir, dividir com o mundo, vender entre os parceiros. Porque, assim, não, eu sei. É uma coisa assim que eu hoje não teria nem noção do valor, assim, em termos de dinheiro, por exemplo, do que isso vale, né? É incalculável, na verdade. O investimento é incalculável, é coisa grandiosa, é coisa que muitos até questionam isso se realmente vão ter retorno, mas obviamente que vão ter se tudo der certo, né? Porque a energia, você viu lá que depois que o negócio estiver funcionando tudo direitinho, que eles conseguirem produzir então reatores industriais, eles vão produzir esse experimental do ITER é de 500 megavolts, né? Megawatts de energia. Eles vão produzir reatores de 2.000 a 4.000 megawatts de energia, né? Então, isso é muita coisa, né? Então, o retorno é muito grande, né? A questão igual eu te falo, são países ricos fazendo isso, né? Então, como é que vai ser isso depois, eu não sei. Eu não sei. Você pode pensar pelo caso da vacina, né? Então, os países pobres vão ficando para trás, né? Então, é mais ou menos assim. Mas eu não sei como é que vai ser, não dá para dizer. Outra coisa que eu fiquei curioso é que é o seguinte:
para o sistema funcionar, você tem que inserir uma quantidade de energia que não é muito pequena, ela é bem grande. No caso, por exemplo, eles, além de construir os reatores, eles vão ter que construir sistemas para isso, né? Não, o próprio solenoide supercondutor faz isso, né? No próprio equipamento, vamos dizer assim, na própria estrutura. Por efeito Joule, né? Então você tem um solenoide ali no centro e por efeito Joule aquilo vai aquecendo e aí você injeta, né? Você injeta as partículas deutério e trítio pelo manto. Se você olhar naquela parte interna do manto ali, você tem vários orifícios. Então ali são injetados deutério e trítio, né? Então quando você injeta ali dentro e você já tem um campo magnético funcionando, então ele já começa a circular. Aí você vai aumentando esses campos magnéticos e você vai aquecendo por efeito Joule esse plasma, esses gases, que vai logo se torna um plasma. E à medida, então você tem que aquecer até você atingir a temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? Quando começam os primeiros processos de fusão nuclear. A hora que começar o processo de fusão nuclear, então você libera, né, partículas de nêutrons, que vão sair fora e vão bater no manto. A hora que bate no manto, ali tem uma camada de lítio. Aí o lítio, em contato com nêutrons de alta energia, vai liberar trítio, que vai entrar de volta para o plasma. Então você vai realimentando o plasma, né? Seria isso. Então você, ou seja, e assim você mantém o ciclo permanente, né? O trítio, o deutério, no caso, você consegue facilmente da água do mar. O trítio é mais difícil de conseguir, né? Você tira ele do lítio, né? De materiais, o lítio metálico, né? Então mas aí como você está saindo deutérios, nêutrons colidindo em lítio, você vai conseguindo trítio de volta, né? Então essa é a brincadeira, né? Então você aquece só até você atingir a temperatura crítica. Depois o próprio sistema, o próprio plasma mantém digamos assim, o processo de fusão, né? Obviamente, se você ficar em 100 milhões de graus Celsius, você não vai ter um plasma estável. Então, você vai aquecendo, né? E aí vai produzindo cada vez mais fusões nucleares, até o momento que você vai chegar em 150 milhões de graus Celsius, né? E aí, bom, ele se estabiliza, né? Então você mantém constante. Então, na verdade, claro, depois que estabiliza, você mantém constante os campos magnéticos, né? Mas até você estabilizar, você começa variando aí os campos magnéticos de 0 a 13 Tesla, né? Então é algo grandioso mesmo, né? Existe algum estudo financeiro que diga assim, por exemplo, o custo, por exemplo, do megawatt, por exemplo, para essa tecnologia? Não, eu não tenho essa informação. Eu não tenho. Não sei te falar. Beleza, Flávio. Obrigado, viu? De nada. Bom, eu acho que a gente não tem mais tempo, já estouramos o nosso teto. Uhum. Eu tenho aula agora já também. Beleza. Quero agradecer você de novo, Flávio. Obrigado.